Quando um lenhador que passava pela trilha encontrou dois lobos enormes deitados sobre o corpo inconsciente de uma mulher, congelou no lugar. O instinto dizia para correr. A cena parecia saída de um pesadelo. A jovem caída no chão, a testa ensanguentada e aqueles animais selvagens imóveis, rosnando baixo para qualquer um que ousasse se aproximar. Naquele dia, ninguém soube explicar o que tinha acontecido. Mas a verdade era bem mais profunda. E começara muito antes daquela noite, quando os dois ainda eram filhotes fracos, abandonados para morrer. A floresta estava molhada depois de dias de chuva. As árvores pingavam e a lama sugava cada passo de Helena, que caminhava devagar, tentando se distrair da dor que ainda pulsava depois da morte do avô. Foi nesse silêncio que algo diferente se fez ouvir. Não era o canto ritmado de um sabiá, nem o estalo seco de galhos quebrados por algum cervo. Era um choro baixo, frágil, repetido como um pedido de socorro. Um som tão estranho e humano que, por um instante, Helena se perguntou se não era sua própria memória chorando por dentro. Seguiu o som, ela encontrou a cena que nunca mais esqueceria. Atrás de um tronco caído, dois pequenos lobos se encolhiam como sombras molhadas. O pelo desgrenhado estava colado ao corpo, coberto de sujeira e parasitas. As costelas saltavam, marcando o quão próximos estavam da fome extrema. Um deles tentava se erguer em patas frágeis, mas desabava no mesmo instante. O outro apenas respirava rápido, cada suspiro parecendo um último esforço antes da desistência. Helena ajoelhou-se na lama, sem se importar com o frio que lhe subia pelas pernas. Por um instante, foi como se olhasse para o espelho da própria vida. A solidão, o abandono, a sensação de ter sido deixada para trás. Desde a infância, aprendera a viver com ausências. Agora, diante dela, dois órfãos da natureza carregavam a mesma marca. Sem pensar duas vezes, pegou-os nos braços e levou-os até a velha cabana de madeira na beira da mata, onde improvisou um abrigo. Encheu uma caixa com mantas, aqueceu leite em uma panela e, com uma seringa improvisada, tentou alimentá-los. As primeiras noites foram uma batalha contra a morte. Febre, feridas infeccionadas, gemidos baixos que mal deixavam Helena dormir. Quando um tremia, ela se deitava ao lado para dar calor. Quando o outro recusava comida, insistia até a última gota, mesmo que isso significasse passar a madrugada inteira acordada. Às vezes chorava em silêncio, exausta, mas se recusava a desistir. Com o tempo, os pequenos começaram a se erguer, os olhos voltaram a brilhar. As pernas finas sustentavam passos vacilantes. Cada conquista era uma vitória, um pedaço de pão engolido, uma corrida curta pela cabana, o primeiro uivo rouco que ecoou como um chamado à vida. Helena sentia que, ao salvar aqueles lobos, estava também resgatando algo dentro de si. Meses viraram anos. Os filhotes frágeis deram lugar a dois lobos imponentes. O pelo agora era denso, brilhante, e os olhos tinham a firmeza de quem conhece a força. Seguiam Helena como sombras fiéis. Quando ela tocava piano, deitavam-se ao lado, imóveis, como se entendessem a importância daquela música. Quando saíam à mata, corriam livres, mas sempre voltavam ao primeiro chamado. E foi numa dessas caminhadas que o destino resolveu intervir. O sol já se escondia entre as copas, tingindo a floresta de laranja e cobre, quando os lobos dispararam à frente, guiados por um cheiro invisível. Helena correu atrás, rindo da cena, o coração leve por um instante. Mas a alegria durou pouco. Um galho oculto sob as folhas a fez tropeçar. O corpo tombou e a cabeça bateu com violência contra uma pedra escondida no solo. O riso se transformou em silêncio. Ela ficou imóvel no chão, o rosto pálido, os olhos fechados. Os lobos voltaram em disparada. Agora não eram mais filhotes frágeis pedindo ajuda. Eram animais fortes, prontos para proteger. Cercaram o corpo dela, farejando, lambendo-lhe o rosto, tentando arrancá-la do torpor. Quando perceberam que não conseguiam despertá-la, mudaram de atitude. Eram sentinelas, guardando o corpo dela contra o mundo.
A noite desceu sobre a mata como um peso. O céu foi se fechando até virar um manto negro, e o vento começou a percorrer as copas das árvores, arrancando ruídos que lembravam passos de inimigos invisíveis. O frio chegou rápido, cortante, transformando cada sopro de ar em ameaça. Helena continuava caída, a respiração fraca, o corpo esfriando. Os lobos permaneceram junto a ela, atentos a cada som. Rosnavam baixo sempre que algo se movia na escuridão e uivavam de tempos em tempos, não como um chamado de caça, mas como um pedido desesperado de ajuda lançado ao céu. As horas arrastaram-se. Quando a madrugada trouxe consigo uma fina camada de geada, os dois se deitaram sobre ela, um de cada lado, formando uma muralha de calor e proteção. O mesmo instinto de sobrevivência que um dia não fora suficiente para salvá-los sozinhos, agora se voltava inteiro para proteger a mulher que lhes dera uma segunda chance. No amanhecer, o rádio esquecido em casa começou a estalar com a voz preocupada de Miguel, o vizinho mais próximo e velho amigo do avô de Helena. Todos os dias ela respondia, mas naquela manhã o aparelho permaneceu mudo. Desconfiado, Miguel decidiu atravessar de barco até a cabana. Quando chegou e não a encontrou, entrou em pânico. Foi o uivo dos lobos que o guiou até a clareira. A cena o paralisou. Helena caída, 2 lobos enormes ao redor. Por instinto recuou. O medo falava mais alto. Não ousou se aproximar. Ligou imediatamente para a polícia. Minutos depois, o som de motores e vozes humanas quebrou o silêncio da mata. Agentes armados se aproximaram, hesitantes. Os lobos arreganharam os dentes, prontos para lutar. Helena abriu os olhos por um instante e murmurou algo que ninguém conseguiu entender. Logo desmaiou de novo. Os homens avançaram com redes e dardos tranquilizantes. Miguel gritou que não atirassem, que aqueles animais não eram ameaça. Mas quem acreditaria? Para eles eram lobos selvagens sobre o corpo de uma mulher indefesa. No meio da confusão, um dos dardos atingiu o macho maior. Ele cambaleou, ainda tentando proteger Helena, até cair de lado. O outro uivou, desesperado, mas logo foi contido também. Só então os paramédicos puderam se aproximar. Helena foi levada às pressas para o hospital. Os lobos, por sua vez, foram recolhidos por agentes de conservação. Para os documentos oficiais, eram apenas animais silvestres resgatados. Mas para Helena, que despertou horas depois em uma cama fria de hospital, eram parte da sua família. E agora estavam separados. Quando ouviu a notícia, quis arrancar os tubos e sair correndo atrás deles. Tentaram convencê-la de que seria melhor assim. Eles vão ter cuidados, comida, espaço para viver livres, diziam. Mas no fundo ela sabia. Viver livres em um centro de conservação era apenas outro tipo de cativeiro. A cada dia de recuperação, a angústia crescia. Não era só a ausência física dos lobos, era o vazio do vínculo rompido. Ela lembrava das noites em que os ouvia respirar ao lado da cama, do jeito como inclinavam a cabeça para ouvir o piano, da fidelidade silenciosa de quem jamais a abandonaria. Quando finalmente teve alta, não voltou para casa. Não havia nada ali que não fosse sombra sem eles. Dirigiu-se direto ao centro de conservação, onde diziam que os lobos estavam sendo mantidos. Bateu a porta com a força de quem não aceitava esperar. O som ecoou no corredor de concreto até que um funcionário de uniforme surgiu. O olhar dele era burocrático, distante, como quem já sabia o que teria de dizer. Animais selvagens não podem ser devolvidos. É contra a lei. Helena insistiu, as palavras atropeladas pela urgência. Contou como havia encontrado os 2 ainda filhotes, como passara noites inteiras lutando contra a morte deles, como tinham crescido ao seu lado. A voz tremia, mas era carregada de verdade. O funcionário não se comoveu. Para ele, eram só lobos. Aqui estão bem, aqui não correm risco. Mas Helena sabia que aquilo não era verdade. O risco estava em outra parte, no esquecimento, no desaparecimento daquilo que os tornara uma família. O risco de perderem não a vida, mas a essência do que haviam construído juntos. Naquela noite não conseguiu dormir. Na mente uma pergunta martelava. Se eles cresceram ao meu lado, ainda me reconhecem? Decidida,
voltou ao centro alguns dias depois. Levou consigo a velha jaqueta do avô, ainda impregnada do cheiro que os lobos conheciam desde filhotes. Aproximou-se discretamente da cerca. No instante em que o vento levou o cheiro até o pátio, 2 pares de olhos a encontraram. Foi como se o tempo parasse. Eles a reconheceram. Correram até a grade, uivando de alegria. Helena chorou em silêncio. Estavam ali, mas intocáveis. De repente, um guarda apareceu e gritou para que ela se afastasse. Helena saiu correndo, o coração em pedaços. Não poderia voltar daquela forma. Não poderia apenas olhar e ir embora. No caminho de volta, outras dúvidas a perseguiram. E se decidirem transferi-los para outro estado? E se um deles ficar doente de novo e eu não estiver lá? E se, no fundo, eles nunca mais voltarem? Os dias seguintes foram uma tortura. Helena tentava ensaiar para sua audição de piano, mas os dedos não obedeciam. Cada nota parecia vazia. Tocava, errava, recomeçava, até que simplesmente fechava o piano com violência e ficava em silêncio. A música não tinha mais sentido sem os lobos ao seu lado. Enquanto isso, notícias corriam entre os vizinhos. Caçadores haviam sido vistos na região, aproveitando a movimentação em torno do centro de conservação. Os boatos diziam que estavam de olho em animais grandes, principalmente lobos. Helena ouviu e sentiu o chão sumir sob seus pés. E se os caçadores os encontrarem primeiro? Nessa altura, a história havia se tornado maior do que ela. As perguntas se multiplicavam na mente de todos que a conheciam. Será que os lobos vão sobreviver em cativeiro? Será que Helena terá coragem de desafiar a lei para resgatá-los? E se, ao tentarem fugir, eles se tornarem alvo de caçadores? O vínculo entre humana e animais pode mesmo resistir ao peso do mundo? Cada pergunta parecia um nó apertando ainda mais a garganta da jovem. Ela sabia que não podia recuar. Se ficasse de braços cruzados, os perderia para sempre. Mas a questão que ninguém ousava responder, nem mesmo ela, era a mais perigosa de todas. Até onde Helena estaria disposta a ir para proteger aqueles lobos? A madrugada caiu como uma sentença. Helena acordou de sobressalto, sem ter realmente dormido, tomada pela certeza de que já não podia esperar mais. Vestiu a jaqueta do avô, a mesma que carregava o cheiro reconhecido pelos lobos desde filhotes, e saiu em silêncio, deixando para trás a segurança da cabana. O vento soprava forte, varrendo a trilha como se tentasse impedi-la de seguir. Cada passo na escuridão parecia um aviso. Volte! É arriscado! Você não pertence a esse mundo! Mas Helena não voltou. Não era apenas sobre os lobos. Era sobre manter viva a única família que lhe restava. Ao se aproximar da cerca do centro de conservação, percebeu que não estava sozinha. Lanternas cortavam a escuridão, acompanhadas de vozes abafadas. Não eram guardas, eram caçadores. 2 homens armados discutiam em voz baixa, planejando como levar um dos lobos ainda naquela noite. O sangue de Helena gelou. O coração batia tão forte que parecia denunciar sua presença. Agora sabia que, se não fizesse nada, perderia tudo. Escondida atrás das árvores, esperou o momento certo. Assim que os caçadores se afastaram para verificar a parte dos fundos, ela correu até a grade. Chamou baixo, quase em sussurro, e os 2 lobos surgiram das sombras. Primeiro desconfiados. Depois, ao sentirem o cheiro dela, dispararam em sua direção. Os olhos brilhavam, o peito arfava, e o uivo que soltaram ecoou pela floresta como uma explosão de reconhecimento. Helena caiu de joelhos. Eles encostaram o focinho em suas mãos, lambendo-lhe os braços, como se quisessem garantir que era real. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Não havia barreira, nem lei, nem arma no mundo capaz de negar o que estava acontecendo. Eram uma família, mas o momento não durou. Os caçadores retornaram e acenderam lanternas. A luz crua os atingiu em cheio. "Aí estão eles!" gritou um dos homens, erguendo a espingarda. O disparo ecoou. Helena gritou, se jogando contra a grade, tentando cobrir os lobos com o próprio corpo, mesmo sem ter como alcançá-los. 1 segundo depois, o lobo maior avançou com violência contra a cerca, rosnando. O impacto fez os caçadores recuarem. No caos,
Helena encontrou uma brecha aberta na grade, provavelmente deixada pelos próprios caçadores. Gritou o nome que havia dado a eles. Os lobos entenderam, avançaram pela abertura e se lançaram em disparada para dentro da mata. Helena correu atrás, o coração explodindo de medo e alívio. O som dos tiros continuou, mas os caçadores não conseguiram acompanhar. A floresta era território dos lobos, e cada árvore, cada sombra, parecia protegê-los. Depois de minutos que pareceram horas, Helena caiu de joelhos em uma clareira iluminada pela lua. Os lobos pararam diante dela, imponentes, mas dóceis, ofegantes de tanto correr. Aproximaram-se, deitaram-se ao lado dela como se nada mais importasse. Helena abraçou os dois, sentindo o cheiro forte do pelo molhado, o calor vivo dos corpos. Estava exausta, trêmula, mas completa. Eles tinham escolhido voltar para ela, mesmo quando poderiam simplesmente desaparecer floresta adentro. Era a resposta definitiva. O vínculo não era apenas de sobrevivência, era amor, na forma mais pura e selvagem que poderia existir. Naquela noite, deitada na terra fria entre dois lobos que um dia salvara, Helena entendeu. Não importava o que viesse depois, autoridades, vizinhos ou caçadores. O que tinham era indestrutível, e pela primeira vez desde a morte do avô, ela sentiu que não estava mais sozinha. A madrugada foi passando devagar. As estrelas se apagaram uma a uma, e o frio da noite começou a ceder lugar a um calor tênue, quase imperceptível, que vinha do horizonte. Os lobos permaneciam deitados junto a ela, atentos, mas tranquilos, como se também soubessem que o pior havia ficado para trás. Quando finalmente o sol nasceu, tingindo a floresta de dourado, o mundo parecia renovado. Entre as árvores ainda úmidas de orvalho, 3 silhuetas caminhavam lado a lado, uma mulher e 2 lobos. Não havia correntes, nem cercas, nem ordens gritadas, apenas o ritmo dos passos, a respiração tranquila e um silêncio cheio de significado. De volta à cabana, Helena preparou um canto especial para eles. Não era uma jaula nem um cercado, mas um abrigo aberto, feito de madeira e pedra, onde pudessem entrar e sair quando quisessem. A vida deles não seria mais de prisioneiros, mas também não seria de exilados. Era um território compartilhado, onde confiança valia mais do que qualquer lei. Os dias voltaram a ter música. Quando Helena se sentava ao piano, os lobos se aproximavam em silêncio, deitando-se ao lado, como faziam quando ainda eram filhotes. Os olhos fixos nela pareciam acompanhar cada nota, como se entendessem que ali estava a alma da mulher que os salvara. Às vezes, um deles soltava um uivo longo, que se misturava ao som das teclas, criando uma melodia impossível de ser escrita em partitura. E, em cada pequeno gesto, em cada olhar trocado, ficava claro. Eles não estavam apenas sobrevivendo, estavam vivendo. Helena já não se sentia dividida entre o sonho da música e o amor pelos lobos. Descobriu que ambos podiam coexistir, porque um dava sentido ao outro. A música que antes soava solitária, agora carregava ecos da floresta, da lealdade, da vida que pulsava ao seu redor. Quem olhasse de fora talvez dissesse que era loucura, que lobos não podem ser família, que não se mistura o selvagem com o humano. Mas quem já sentiu o calor de um corpo protegendo o seu no frio da noite? Quem já foi salvo pelo olhar de um animal que não fala, mas entende, sabe? Certas conexões não precisam de lógica para serem reais. Porque no fim, o que define uma família não é o sangue, nem a lei, nem a espécie. É a escolha de permanecer juntos quando tudo parece convidar à separação. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um idoso frágil, deitado entre máquinas e cabos, enquanto um pastor alemão invade o hospital debaixo de chuva, ignorando seguranças e barreiras. O cão avança pelo corredor escuro, chega ao quarto e repousa sobre o peito do dono,
fazendo os batimentos se estabilizarem diante de todos. O que esse animal realmente sabia? Até onde pode ir a lealdade de um cão? E qual segredo do passado ainda estava escondido naquela família? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!